de volta ao princípio. O termo de conduta assinado entre o Ministério Público e a ACAPES no início do ano para restringir o uso de sacolas plásticas nos supermercados caiu em toda a Grande Vitória. A medida era para proteger o meio ambiente, mas não foi muito bem aceita pela população. As câmaras municipais de Vila Velha, Cariacica, Serra e Vitória aprovaram leis que determinam que os supermercados voltem a distribuir aquelas sacolinhas plásticas que a gente já conhecia. Aqui no estúdio com a gente, o presidente do Sindicato da Indústria de Transformação do Plástico, o Leonardo de Castro. Eu já vou conversar com o Leonardo, mas antes, deixa eu dar aqui a posição dos supermercados. A Associação Capixaba dos Supermercados foi convidada para essa entrevista, mas a associação não compareceu aqui à entrevista, mandou uma nota para a gente. Vamos ver o que está escrito na nota. A Associação Capixaba, a ACAPES, vai aguardar a tomada de posição do Ministério Público Estadual com quem fez o acordo para a substituição das sacolas plásticas, para tomar posição em relação às legislações em discussão nos municípios da Grande Vitória. Convidamos também, então, o Ministério Público. Como vimos na nota da Associação dos Supermercados, o Ministério Público foi parceiro na ACAPES na decisão de suspender a distribuição das sacolinhas. O Ministério Público ficou então de enviar um representante. O pedido foi feito sexta-feira pela manhã, mas infelizmente o Ministério Público nem respondeu ao nosso pedido. Não enviou representante e nem nota. Ou seja, o órgão público que deu início a toda essa movimentação, a toda essa polêmica, agora preferiu o silêncio. Deixa eu conversar agora então com o representante da indústria aqui, dos plásticos, assim que eu falo, Leonardo? Exatamente, a indústria de transformação de plástico do Espírito Santo. Leonardo, como é que você vê toda essa polêmica mesmo? Primeiro, proíbe a sacola plástica, só pode sacola biodegradável. E agora volta a sacola plástica. Nós já tivemos a oportunidade, por 2 vezes, de estar aqui no Bom Dia Espírito Santo para debater o tema, né? E a nossa posição não mudou. O sindicato entende que a intenção de proteção do meio ambiente é uma intenção legítima. É lógico que esse enfrentamento a gente tem que fazer ele, mas a forma que foi proposta, nós entendemos que não foi adequada, né? A obrigação de substituir pelo plástico biodegradável e cobrar do consumidor, nós entendemos que era uma proposta muito forte e numa tentativa de mudar um hábito de consumo de forma radical, né? Nós sempre procuramos advogar pela construção de ações que realmente vão trazer resultados para a população, que é baseada num tripé, que é você educar mais a população para o descarte correto, né? O poder público colocar para funcionar de forma eficaz uma coleta seletiva, né? E incentivos à indústria da reciclagem, porque o real antídoto para o consumo é a reciclagem. Uhum. Você está dizendo, então, que substituir a sacola não vai dar resultado, a gente não vai ter sacola biodegradável. Veja bem, o resíduo plástico ele é muito maior do que a sacola plástica. A sacola plástica teve um mérito, essa discussão toda teve um grande mérito, de trazer à tona a preocupação com o resíduo sólido, isso é inegável. Mas a substituição pela sacola biodegradável, no caso específico para nós, o entendimento era que isso teria efeito nulo, até porque é comprovado em pesquisas que a maioria da população usa a sacola de plástico como segundo uso para embalar o lixo. E se ela não tem a sacola de supermercado, ela vai comprar uma sacola de lixo, que é feita do mesmo plástico, né? Então, no final, né, nós estamos onerando a população sem um retorno esperado, que é o retorno para o meio ambiente. A proposta do Sindicato dos Plásticos seria o quê, então, para que a gente mantivesse a sacola plástica, mas tivesse um resultado melhor para o meio ambiente? Nós construímos, durante o ano de 2010, isso tornou-se lei estadual, né, em janeiro de 2011, a Lei 9622, que prevê dar opção ao consumidor, né? Então, é uma lei que prevê a distribuição gratuita de sacolas biodegradáveis e sacolas de material reciclado, sendo que existiria uma obrigação de um uso mínimo de 30% das sacolas plásticas sendo de material reciclado. Por quê? Porque assim nós incentivamos o hábito da reciclagem, nós incentivamos a cadeia toda, eu incentivo o descarte correto, eu incentivo a coleta seletiva e eu incentivo a indústria de reciclagem, né? Hoje a gente tem esse tripé que você está dizendo aí, tem que ter descarte correto, coleta boa para que se tenha uma reciclagem.
A gente tem alguma dessas partes funcionando bem? A indústria da reciclagem, ela hoje, no Espírito Santo, ela já recicla perto de 10 mil toneladas de plástico por ano. É um número já expressivo, mas com um potencial de crescimento enorme. As outras duas etapas, a educação, é uma coisa que está se iniciando, né? E a coleta seletiva, ela é incipiente, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela deu prazos para que os municípios se adequem à coleta seletiva eficaz, né? Então, se eu não me engano, até 2013, meados de 2013, final de 2013, os municípios têm que estar com esse sistema adequado. Isso vai ser um grande passo para fazer um enfrentamento de resultado para o meio ambiente. Eu quero falar um pouco mais da sacola biodegradável. Semana passada exibimos aqui na TV Gazeta uma reportagem com o resultado de um teste com as sacolinhas plásticas. Nós enterramos sacolas que ficaram 6 meses enterradas. Vamos rever uma parte dessa reportagem. É isso que vamos testar. 3 modelos de sacolinha. Uma de plástico comum, uma sacola oxibiodegradável e uma biodegradável que promete ser a mais eficiente. Em 6 meses já estaria decomposta no solo. É o que está na embalagem. Testamos também uma sacolinha dessa, biodegradável, que é utilizada na Europa. Iniciamos o teste no começo do ano, quando enterramos as sacolinhas. Cada uma em um vaso com a devida identificação. A gravação foi em janeiro, quando marcamos no calendário a data para desenterrar as sacolas. E agora é só conferir o resultado. Primeiro, a sacola de plástico comum. Deu o resultado esperado. Veja aí como ela está. Do mesmo jeito como foi enterrada 6 meses atrás. Agora, a sacola oxibiodegradável também estava do mesmo jeito, o que não é muita surpresa. Essa sacola, segundo o professor, também é de plástico, igual à anterior. A diferença é que tem um aditivo e em pouco mais de um ano ela se quebra em pedacinhos, mas não se decompõe totalmente no solo. Não é a mais recomendada. Agora sim, a sacola biodegradável ecologicamente correta. Primeiro, uma sacola que pegamos em um supermercado do Brasil e o resultado surpreendeu. Ela também não se decompôs. Estava praticamente igual a 6 meses. Para mim foi uma surpresa, mas uma preocupação, que eu acho que precisa os órgãos que cuidam de fiscalizar esse material, recolher isso de quando em quando e certificar se esse material realmente é biodegradável, oriundo de material orgânico. Vou voltar a conversar com o Leonardo de Castro, que é do Sindicato da Indústria de Transformação de Sacola Plástica. O professor da UFSC que acompanhou disse que é preciso uma fiscalização. Nosso teste é empírico, quer dizer, foi uma experiência que a gente fez aqui, mas o resultado mostrou a sacola da Europa quase ali se esfarelando e a brasileira inteirinha. Por que você acha que isso aconteceu? Eu concordo plenamente com você da necessidade de uma fiscalização, né, no uso da resina biodegradável. A resina biodegradável, o plástico biodegradável é uma realidade, mas ainda em escala muito pequena. No Brasil não tem nenhum fabricante de resina biodegradável. Todo mundo importa, todo mundo que faz qualquer produto biodegradável está importando matéria-prima. E não existe ainda uma certificação de que ele está usando a matéria-prima de forma adequada, quer dizer, 100% daquele material, porque é um plástico que é possível ser misturado com um plástico normal. Você acha que a nossa sacola biodegradável não é totalmente biodegradável? Não, eu não acho não. A afirmação que eu quero fazer é de que o plástico biodegradável também, nesse que foi utilizado para sacola plástica aqui no Espírito Santo, ele prevê a existência de um ambiente de compostagem para ele se degradar, né? E aqui no Espírito Santo eu não tenho conhecimento de um ambiente de compostagem, que é um ambiente com umidade controlada, com temperatura controlada. Então é lógico que você tem alguns também tipos de plástico biodegradável. Sim, mas então aí... você tem a diferença entre o que foi usado na sacola que veio da Europa e a que foi usada aqui. Leonardo, me perdoe interrompê-lo, porque o fabricante disse isso, a sacola se decompõe em 6 meses se for num ambiente de compostagem. Você está dizendo que no Espírito Santo não tem nenhum ambiente de compostável. Para que a gente compra essa sacola, então? Que eu tenho conhecimento, não tem nenhum ambiente de compostagem. Então, medida totalmente inócua? Eu volto ao começo da entrevista, né? Eu acho que a medida ela é inócua por vários fatores, dentre estes o que você citou, né? Mas ela trouxe um benefício para discutir a questão do resíduo sólido, mas onerou o consumidor sem a contrapartida que ele esperava, que ele achava que usando a biodegradável
a gente teria uma solução imediata para esse resíduo. A gente sábado também viu que o peso da sacola não estava de acordo, não estava aguentando o peso. É isso aí. E isso também tem que ser mais bem fiscalizado, você acha? Porque a gente não viu claramente isso. Também está na lei estadual 9622, prevê a adequação da sacola plástica à norma ABNT, que prevê que uma sacola plástica tem que aguentar 6 quilos. Esse é um caminho também de redução do uso da sacola plástica. Quer dizer, 6 quilos são 3 garrafas de refrigerante num saquinho só. E hoje e resistindo bem. Hoje você vai num supermercado, numa padaria, é uma manteiga numa sacolinha, um pão numa outra sacolinha. Quer dizer, hoje há um desperdício muito grande pelas sacolas não estarem adequadas à norma ABNT. Para terminar, Leonardo, alguns municípios determinam que a sacola não pode ser cobrada, mas que tem que ser a sacola biodegradável, ou então a sacola de papel. A indústria vai ter condição de atender isso? Eu acredito que não, né? Como eu registrei, a oferta de resina biodegradável, ela é muito restrita. E essa situação toda tem criado uma instabilidade para o empresariado de forma ampla, tanto para o industrial quanto para o supermercadista, que está desnorteado para onde vai, como atende, né? Perfeito. Então, a gente precisa terminar essa discussão e achar um caminho que a sociedade fique mais satisfeita. Aí você ouviu o Leonardo de Castro, que representa a indústria de transformação de plástico aqui do Espírito Santo, dizendo principalmente que a sacola biodegradável, ela é biodegradável, ela se decompõe em 6 meses, se for depois jogada no ambiente de compostagem, que é um termo adequado tecnicamente para o descarte da sacola. Não tem nenhum ambiente de compostagem aqui no Espírito Santo. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo.